Olá, boa noite a todos. Que bom tê-los de volta ao nosso terceiro programa. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigada mais uma vez a todos os amigos queridos que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão acompanhando, comentando e estão ligando para a gente, para dizer que está tudo indo muito bem com a participação de vocês e com a nossa participação. Até porque são vocês que fazem o canal, né? Nos ajudam muito aqui. E a gente só tem a agradecer e que a gente possa continuar, né, trazendo esclarecimentos e estudando juntos, né? Então, se inscrevam, ative o sininho e o mais importante, deixe seus questionamentos, suas dúvidas, que a gente possa, assim que possível, a gente consegue responder e trazer dentro da doutrina espírita todos os direcionamentos. Compartilhe com seus amigos, porque você também vai estar ajudando a divulgar a doutrina espírita. O primeiro programa nós falamos sobre espiritismo, de uma forma geral, né? Espiritismo. O segundo programa nós falamos sobre a casa espírita. Nós tiramos aquela mistificação, tentamos, né? Os mitos. O medo. O medo, né? Aquilo que as pessoas achavam que ia entrar na casa espírita e tinha que estar de branco, que ia ver espíritos, que ia ter tambor, que ia ter velas, que ia ter rituais. Altares, não que a gente ache errado fazer isso, usá-los, não é isso. É só que na doutrina espírita nós não usamos. Não se faz necessário, né? Inclusive, eu lembrei de uma situação, né? Você lembra quando eu era criança que a gente passava próximo à igreja que nossa mãe dizia assim: faça a cruz. O sinal da cruz. Sinal da cruz, né? Não há necessidade na casa espírita. Não há necessidade. Então, a gente, nesse terceiro programa, a gente quer apresentar, né? A gente vem apresentar sobre as atividades da casa. O que é que nós vamos encontrar na casa espírita? Entrando mais ponto a ponto, a gente teve só uma pincelada no programa passado e a gente vai falar um pouquinho mais dos trabalhos principais da casa espírita, não é isso, Cíntia? Uhum. E para isso a gente precisa começar nos harmonizando. E já está ficando uma tradição. No terceiro programa eu inicio com a prece. Mas vamos fazer hoje diferente? Vamos fazer uma poesia, e não é de Alta de Souza. Não é? É de Aura Celeste. Eu amo essa poesia, eu passo o tempo todo. Quando alguém faz uma poesia, eu sempre faço essa. Mas a mensagem a mensagem, ela é uma prece. Também é uma prece, né? Seja na música, na poesia, seja na entrega. Então vamos lá, como vocês já sabem, vamos nos conectando, acalmando o nosso pensamento, para sermos envolvidos pela luz da prece. Nos teus braços, Jesus, eu me abandono, com fé absoluta em teu poder, meu sentir, meu querer, eu disponho em tuas mãos. Só tu sabes, Senhor, o que eu mereço. Só tu sabes o que eu preciso. Só tu julgas com lúcido juízo. Dai-me, pois, meu Jesus, força o bastante, para que eu não desista um só instante dessa fé que é farol do meu destino, e que eu possa gritar ao mundo inteiro que és tu, imutável e verdadeiro, como Pai, de quem és verbo divino. Que os anjos de luz, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Vamos lá, seguir o nosso programa, muito feliz com as atividades da Casa Espírita. E eu vou lembrar da máxima dos espíritas. Espíritas, qual é o primeiro mandamento? Adoro falar isso. Primeiro mandamento: amai-vos. E o segundo? Instruí-vos. Vamos lá se instruir com as atividades da Casa Espírita. Pessoal, nós hoje nós queremos assim, vamos entrar com menos pressa na Casa Espírita. Então vamos pontuar algumas atividades, principalmente para aquele que chega pela primeira vez e aquele que chega
no momento de dor, né? Um momento de instabilidade emocional, um momento de dificuldade de entender a vida, um momento de dificuldade de se entender. Então, como chegar? Perdendo medo. Mas muitas vezes nós somos conduzidos, né, por nossos amigos, os nossos entes queridos, nós somos conduzidos até a casa. E logo de cara a gente, na recepção, a gente pode sim procurar, dependendo da casa, o atendimento fraterno. Nós falamos no programa passado, só que a gente não adentrou tanto o que é o atendimento fraterno. É muito comum ter o atendimento fraterno na casa espírita, porque o que eu vou encontrar lá, assim, que eu estou triste, eu estou desesperada, eu não tenho mais esperança, eu já procurei todos os lugares que eu possíveis e imagináveis, e eu quero ir na casa espírita, porque eu ouvi falar que lá tem um atendimento fraterno. O que é isso? Atendimento fraterno. O que eu vou encontrar? Ele é constituído de duas pessoas, geralmente é um casal, que atende de uma forma sigilosa, para que a gente possa repassar os nossos anseios, nossas dificuldades, né, nossas dores, para que a gente possa tomar um norte, né, segundo o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Então, esse norte que a gente precisa tomar, então a gente chega na casa espírita, pede um atendimento fraterno. As pessoas que vão fazer esse atendimento não vão estar mediunizadas, isso é muito importante, né? Não há necessidade disso, Você vai relatar o seu problema ou os seus problemas a essas pessoas. Alguém pode perguntar, mas Ricardo, por que duas pessoas? Por que um casal, né? E a gente precisa pontuar duas situações. A primeira situação é pela questão mesmo humana nossa, né? As nossas desconfianças, né? Às vezes chega um casal, aí não dá para atender o casal, não é propício atender o casal os dois juntos. Não é recomendável. Recomendado, isso. Né? Eu gosto que ela vai ajeitando as palavras e colocando, né? Vai colocando no lugar certo. Então não é recomendável. Então a gente faz a divisão. Então entra primeiro ele ou ela, e o segundo, cada um vai expor suas dificuldades. Às vezes o casal está numa situação tão difícil, estão vendo a relação deles de formas diferentes, né? E acha que existe uma situação por trás disso, influência espiritual, então eles acabam buscando a casa espírita, entender o que está acontecendo com eles mesmos. Então, assim, primeiro ponto é a questão de afastar todas as desconfianças. Então, o casal em si já ajuda muito, não é isso? Já ajuda para que o atendimento seja apesar de personalizado, seja um atendimento tranquilo, que não crie situações embaraçosas. Que a gente quer ajudar, e não criar mais problema. Isso. O segundo ponto é um ponto mais espiritual. Né? É uma questão mais espiritual. Como se fosse uma sustentação. Uma sustentação. Porque o primeiro, você vai se um atendente e alguém do lado que vai dar essa sustentação. E por incrível que pareça, quando os relatos vão acontecendo, às vezes quem está fazendo o atendimento está vendo por um prisma. E quem está na sustentação acaba enxergando por outro prisma. E no momento que a intuição chega para que a gente possa ajudar essa pessoa, às vezes quem está na sustentação traz a resposta. É uma situação assim, a gente passa por isso, é um complemento, se torna belo a situação, né? E a gente costuma dizer o seguinte, lá na nossa casa a gente costuma dizer o seguinte, a dupla a gente pesa. A gente coloca uma dupla mais pé no chão, mais razão, e o outro mais emoção, né? São pessoas para equilibrar. Porque além da espiritualidade tem a nossa parcela, né? A nossa parcela de conhecimento, né? Então a gente precisa ter essa delicadeza, essa visão de pesar os dois lados. Outra situação nesse atendimento fraterno é que as pessoas que vão ali atender são pessoas que foram preparadas para isso. Isso. No outro programa, no programa passado, nós falamos, né, que
todas as atividades que a gente desenvolve na casa espírita, nós nos capacitamos para atender melhor. Então, temos um curso de atendente fraterno, que normalmente a gente faz todos os anos, né, Ricardo? Todos os anos. Todos os anos a gente faz o atendimento para aprimorar, para melhorar, para conhecer novas técnicas. Porque no atendimento fraterno, a gente vai dizer o que o paciente ou o que o assistido vai fazer da vida dele? Da vida dele, não. A gente vai trazer os ensinamentos de Jesus, a gente vai trazer os direcionamentos da doutrina espírita, né, dos espíritos, mas é também um trabalho conscientizador. É também um trabalho conscientizador. Porém, existe o analgésico, né? Às vezes a situação é tão desesperadora, tão difícil, porque, pasmem, a gente recebe no atendimento fraterno crianças com ideias suicidas. 8, 10 anos, famílias desesperadas com crianças com ideias suicidas. A gente recebe o mal do século, né, que envolve essa questão também, a depressão, a ansiedade. Né? A gente também recebe pessoas com sintomas de mediunidade. Eu ouço, eu vejo, eu sinto. Eu quero acabar com isso. Tira isso de mim. Tira isso de mim. A gente ouve isso tudo direto. Né? Então, no atendimento fraterno, a gente recebe de tudo um pouco. Mas para quem pensa que nós cuidamos das pessoas, a gente cuida mais de nós mesmos. Isso. Os exemplos que a gente vê da vida do outro, nós temos uma oportunidade de não cometer os mesmos erros, de aprender com os erros dos outros. Nós trabalhamos basicamente com a intuição, não é, Ricardo? Sim. Isso é muito importante, porque outra coisa que nós temos que lembrar e frisar, muito importante, é que nós não vamos julgar, seja qual for a problemática daquela pessoa que nos busca. Não é o nosso papel, nós estamos para esclarecer, consolar, esclarecer, porque às vezes nós estamos em meio a uma dificuldade com aquele pensamento fixo na dificuldade, que a gente não olha além, que a gente não observa as possibilidades. E o atendimento fraterno tem isso. Ele vai nos trazer, sabe, para olhar outros caminhos, para orientar, não é, de uma forma bem clara, à luz, claro, do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Isso é muito importante a gente frisar, né? Que é sigiloso, que é uma orientação, que ninguém vai julgar, seja qual for a problemática. E uma coisa importante que surgiu após a pandemia, que eu achei maravilhoso, a Federação Espírita Brasileira tem um atendimento fraterno virtual. Ela capacita os trabalhadores espíritas que querem, né, ter um turno e dar um plantão, e tem esse trabalho virtual também. Mas na casa espírita, que geralmente o atendimento fraterno segue depois de passes, né? O atendente, é claro, vai ter a intuição do que você precisa, ele vai direcionar você para um estudo, para um trabalho social, para o passe, não é? É o que eu estou chamando, o que eu chamei anteriormente de analgésico. Né? A gente precisa daquele analgésico para dar aquela amenizada na dor naquele momento. Então a gente tem os direcionamentos, né? Nós temos esses direcionamentos a serem tomados. Porém, eu gostaria de retornar, você falou num ponto bem interessante sobre a questão, primeiro, do preparo das pessoas que precisam estar ali. Não é um atendimento psicológico, que nós não até que, de vez em quando, nós temos pessoas que têm a capacitação de psicologia, mas não é um atendimento psicológico, né? A gente tem esses pontos a trabalhar. Você falou sobre o consolo, é a recepção, né? A gente não está ali, a nossa empatia de não julgar, né? Vocês imaginam? Quando a gente tem uma amizade com alguém, e às vezes as pessoas trazem os problemas, esses problemas que pra gente se torna... meu Deus, essa pessoa tá assim por isso. É tão pequeno. Mas o tamanho do problema, quem sabe é quem sente. A dor... Né? A gente não tem como dimensionar o tamanho do problema do outro. A gente não tem como fazer isso. Pode ser uma bobagem para mim, mas para o outro pode ser algo muito pesado. Então, esse ponto, não julgar. E não julgar também
a questão não só do problema, como também das atitudes. Nós não estamos aqui para isso. Né? Nós não estamos aqui para isso. Então, o perfil daquelas pessoas que estão no atendimento fraterno, a questão da receptividade, a questão da empatia, não é isso? Né? E tem um ponto que nós comentamos sobre a questão do consolo e a questão da conscientização. É claro que no atendimento fraterno vai chegar a situações, e são várias, são muitas, que envolvem as questões espirituais. Sim. Porque nós estamos mergulhados, né, junto a toda espiritualidade. Nós somos diariamente direcionados, intuídos. Né? Você falou uma coisa importante sobre a dupla, né? E eu já fiz um atendimento que a mulher ela estava com uma dificuldade tão grande que ela dizia que não estava me vendo. Ela dizia, olha, eu estou ouvindo a sua voz, e é assim, numa mesa, né, o atendimento, eu estou ouvindo a sua voz bem distante, mas eu não estou lhe vendo. Então, o atendente que estava comigo entrou em prece. E aí, enquanto eu atendia ela e a prece dele, e aos poucos ela foi conseguindo me ver. Não era que ela não enxergasse, ela enxergava muito bem, mas ela não conseguia me ver. Ela disse que formou um muro e ela não conseguia me ver. Interessante isso. Isso é uma atuação espiritual também, e uma formação, também pode ser uma formação pessoal da nossa mente, mas são pontos a serem trabalhados. A sustentação. Outro ponto é personalizar essa questão do atendimento. Como é personalizar? Eu não vou culpar o atendente, ele tem que ter esse direcionamento e não culpar a pessoa que está passando uma situação tão difícil pelos acontecimentos. Porém, quais as responsabilidades do que está acontecendo na tua vida? A tua responsabilidade nisso. Às vezes a gente coloca na espiritualidade toda a culpa do que nos acontece, ou no outro, e nós, né? Qual a responsabilidade no tumulto que está ao seu redor? Outra coisa que fala muito sobre o atendimento personalizado, eu atender imparcial. Como é isso? Vamos supor, eu tenha perdido algum parente, né? Algum ente querido, entre aspas, perdido, e chega alguém que está sofrendo também com a perca de alguém, que entre aspas, né? Que ninguém perde, a pessoa, né, a gente sabe. Separação momentânea. Isso, separação momentânea. E aí a pessoa chega sofrendo com dor, e aí eu, com a minha dor, começo a chorar também. Né? Nós não podemos fazer isso. Na mesma vibe. Exatamente. Nós estamos ali para auxiliar. Aquele momento não é nosso. É questão do preparo. Nós, é a questão do preparo, né? Por isso o estudo, por isso a capacitação. A capacitação, isso. Essa questão da responsabilidade, voltando à questão da responsabilidade, é que nós criamos situações durante nossas vidas que nos levam para um buraco. E às vezes, quando está nesse buraco, a gente fica procurando o meio de sair ou colocando a culpa no outro que nos levou até ele, mas somos nós que criamos. Né? Ou seja, com o tempo, a gente vai entrando sem ter atitude, sendo só passivos na nossa vida e criando situações que fica difícil você sair. Né? Você cria as aflições. Né? Os tormentos voluntários, tá no Evangelho. Os tormentos voluntários. Então, a gente tem que botar na nossa cabeça o quê? Ninguém escolhe pra gente, ou não deve escolher, nós temos nosso livre-arbítrio, ninguém deveria escolher nossos maridos, nossos namorados, né? A gente não tem, nós que devemos escolher, nós que devemos direcionar nossos empregos, nossas aptidões profissionais, nossos direcionamentos. Comandar a nossa vida. E a vida é feita também de escolhas. Nem sempre as nossas escolhas são as melhores possíveis, né? Nem sempre são as melhores possíveis. Com algumas nós aprendemos muito e com outras nós apanhamos muito também. Então, qual a minha responsabilidade para mudar todo o cenário que eu criei? Aí eu procuro a casa espírita achando que os espíritos vão mudar meu cenário. Não! Vão fazer o que me cabe. Ajuda-te que o céu... Né, te ajudará. Então, o que acontece?
esse cenário não vai mudar se eu não tiver atitude. Agora, a espiritualidade vai lhe dar, sim, força, levantar, fazer com que você levante, que nós possamos nos levantar, né? Que nós possamos nos reerguer e seguir, mas não resolver os nossos problemas. Isso. De forma nenhuma, né? O cenário, para que ele mude, eu preciso ter atitude. Porque há alguns desafios, há muito isso da gente ter as consequências das escolhas erradas que fazemos e tá tudo bem. É só recomeçar de novo. Ok, agora eu percebi, escolhi errado, entrei por um caminho errado, tô tendo problema. Se refaz, recomeça. E tem aquelas coisas que nós precisamos, pela nossa vivência passada, passar. Temos alguns desafios, eu costumo dizer, procure ao redor. Você não criou esse problema, você não fez uma escolha errada e está passando por alguma dificuldade, é uma necessidade que certamente teve no nosso planejamento alguma dificuldade que a gente precise passar, porque precisamos aprender com aquilo em algum momento. Mas o atendimento fraterno é essencial. Não tenha medo. O que vai acontecer lá é uma conversa acolhedora, confortadora, orientadora, e que depois disso o atendente com sua intuição vai dizer se você precisa de água fluidificada, de passes. É o analgésico. Ricardo já vai falar sobre isso. É o analgésico que a gente estava comentando. Outra né? atividade que uma puxa a outra, Uma né? puxa a outra. O passo eu vou deixar por último, porque a gente vai puxar o outro. Então, no atendimento fraterno, a gente tem os analgésicos que a serem tomados e direcionados. O que acontece? Nós direcionamos alguns analgésicos, né? O problema é porque as pessoas, como a gente estava comentando, esperam que as coisas aconteçam sem ter atitudes. Então, algumas pessoas estão tão desesperadas, mas elas fazem 1, 2, 3 vezes e param. Então, elas acabam parando os direcionamentos do tratamento e tem as recaídas. Né? O retorno que algumas casas colocam, né, 15 dias ou 30 dias, a gente está acostumado ao retorno e quando chegam diz assim, as perguntas, né? Nós perguntamos, e aí, melhorou? Como é que você está? Como passou esses 15 dias? Como esses 15 dias, como foram? Eu melhorei no começo, mas depois voltou tudo de novo. E a gente pergunta, mas você manteve o tratamento? Você manteve o que foi direcionado? Ou procurou fazer direitinho? Aí a pessoa diz, é porque você sabe, né? Falta tempo, às vezes eu tenho outras coisas a fazer. Então a gente às vezes não entende que precisamos ter atitude. Dar prioridade é o que a gente está precisando. É o que nós estamos precisando naquele momento, né? Então, é necessário que a gente mantenha a disciplina enquanto necessário for para essa situação mudar. Isso. Né? Para que essa situação mude frente ao nosso... Mudar a nossa vibração, né? A nossa vibração e buscar... Já que nós buscamos o apoio, né, o socorro, que a gente também dê mais um passo para que a gente possa sair dessa situação de penúria, de situação difícil. Não são os espíritos que vão fazer o que a gente precisa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eles ajudam em muito. Sim. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Sim. Então isso vai ser através das leituras edificantes, de acordo com cada situação que nos é apresentada. Às vezes nós somos intuídos, direcionados, a gente vai direcionar uma leitura edificante, uma palestra, água fluidificada, que a gente já falou, os trabalhos sociais e o passe, né? O passe é talvez um dos carros-chefes, né? Que as pessoas mais relatam que depois do passe sai bem melhor, sai mais... Né? Cabeça levantada, dá uma melhorada. Então o passe ele tem algumas... O que é o passe? Terapia, transferência energética. Isso é o passe. Transferência energética. O mais comum é o passe misto, né, Ricardo? Sim, o passe misto que é dado de uma forma mais... ele é de forma coletiva,
né, na sala coletiva, mas direcionado por cada passista, para cada paciente, de forma... O que acontece quando a gente entra na sala de passe? É outra coisa também comum sim. que as pessoas têm medo. Ah, eu fui para o atendimento fraterno e me mandaram tomar 4 passes. O que é isso? E o que acontece Ai, nessa a sala sala? está escura. Tem gente que fica, se você tem medo, fique de olho aberto. Não tem problema. Qual é o problema? É a questão da falta da concentração, né? Pensar em coisas boas, né? Isso são as orientações. As orientações são essas, né? Pensar em coisas boas. Fazer uma prece. Fazer uma prece. Então, certamente, toda casa espírita que você entrar na sala do passe vai estar meia luz. Tem uma luz, às vezes, azul, né? Tem um sonzinho, um som ambiente. O que vai acontecer? Você senta, tem casas espíritas que diz que não pode cruzar os braços. É energia, não tem isso. Você senta, do jeito que você se sentir confortável. A única coisa que a gente pede é concentra, faz uma prece, pensa em qual é a dificuldade naquele momento, que Jesus está curando. Porque esse passo misto é a minha energia passista com a energia da espiritualidade que vai fazer os movimentos. Eu vou fazer esses movimentos porque eu vou manipular as energias nos lugares que precisam. Vai concentrar nos seus chakras, né, nos centros de força, para alinhar. Isso tudo depende muito de você, claro. Nós precisamos estar acessível para receber a energia. Então, o movimento que o passista faz com as mãos, com os braços, é para levar essa energia até você. E tem uma coisa que a gente ouve muito no movimento espírita. Ah, mas Jesus não precisava. Eu sou passista, não tem necessidade de eu impor as minhas mãos naquela pessoa que está ali para tomar o passe. Ok, se você está no nível de Jesus, não coloque suas mãos, não use as mãos. Se você não está, use as mãos. A questão da mão. A questão da mão ela é uma mera convenção, né? Isso. É uma convenção. Porque se é energia, se é mentalização, não há necessidade da imposição das mãos. Mas se você se sente confortável, né? E até porque alguém chega a primeira vez na casa espírita, entra para tomar um passe e você fica parado de frente para ela e nada acontece, já cria um desconforto. E eu acredito que o passista que usa apenas a mente, ele tem um controle emocional muito grande sobre si mesmo. Sim. E está muito bem. Então, nós somos seres humanos, nós temos uma vida também corrida e precisamos, ao meu ver, né? Mas você, passista, se você não precisa usar, não use. Mas o paciente ou o assistido também precisa sentir que você está fazendo aquele movimento, né? No momento do passe. É apenas isso. Uma transmissão de energia e uma organização que você tira o dispersivo, né? A energia que está ali densa e você vai transformando, e você, assistido, precisa estar acessível nesse momento, orando, pedindo a Deus ajude a gente. Com auxílio espiritual. Isso, é isso o passe. Isso. Tem alguns pontos, né, que eu enumerei aqui, só para que a gente tenha noção assim, de tudo que permeia o passe. Olha só. Intenção. Né? Intenção. Desejo de ajudar, de fazer o bem, né? A vontade de ajudar, isso frente ao passista. A vontade de ajudar e a mentalização, mentalizar a pessoa recebendo essa energia. Isso o passista, ele já faz, né? Ele já faz. Também nós fazemos cursos de passes. Essas pessoas são pessoas preparadas para entender os pontos de energia. Sabe o que estão fazendo. Sabe o que estão fazendo, sim. Não é só chegar lá e abanar as mãos, de forma nenhuma. Existe tudo. É rápido, A cada tempo a gente vai se aprimorando no que faz. Mas existe todas essas situações que permeiam o passe. A intenção, o desejo, a vontade de ajudar, a mentalização da pessoa que está recebendo energia, pedir auxílio aos bons espíritos para que essa energia chegue a esse paciente, mas aquele que recebe o passe, ele também tem sua parcela, sua contribuição, né? Nesse contexto. Desculpe. Aquele que recebe o passe, ele precisa, como você estava comentando, fazer uma prece,
né? Ele precisa de uma concentração, pensar no bem. Você imagina, você vai tomar o passe e pensa em milhares de coisas que, olha só, a curiosidade dentro da casa espírita. Meu Deus, que casa, o que é isso? O que é que eles vão fazer comigo? Não existe toque. Não há necessidade do passista tocar em você. Imposição das mãos não quer dizer que você vai tocar. Não há necessidade de tocar nas pessoas, né? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa deixar bem claro para evitar qualquer situação. E há uma coisa muito importante, o amparo da espiritualidade, o amparo de Jesus para aquela sala. Possivelmente, em algum momento, muito raramente, você vai perceber que outra pessoa possa dar passividade, né? Possa se mediunizar com a energia que vá recebendo. Isso raro acontece, pode acontecer. Se isso acontecer, o passista apenas vai tocar e chamar você, né? Para que você volte. É o único momento que pode tocar, mas nunca um passista também vai tocar em você. Se houver necessidade, se o passista perceber que a pessoa está, né, em transe mediúnico, ele vai tocar e chamar. Você está bem? Né? Se conhecer, chama o nome. Moça, senhor, rapaz, né? Como é seu nome? Fala aqui para tirar ele do transe, porque não é o momento. Você falou sobre a questão do transe. Só retomando, a primeira vez que algumas pessoas vão à casa espírita, às vezes comentam: eu senti um calafrio, um arrepio, uma dorzinha na nuca, é um soprozinho, né? É um excesso de sono, ou vontade de chorar, né? Cada um apresenta alguns sintomas. Então, aí nos chega a perguntar o porquê eu estava assim. Bom, a gente tem que frisar que tem a questão energética. A casa espírita, ela tem uma questão energética muito forte. E a gente estava falando do passe e a questão da passividade que pode ser dada dentro do passe. Então, a gente imagina, não só na parte externa, na parte da palestra, na parte do salão, mas nas outras atividades da casa também, a questão energética. Toda a casa, ela tem um peso muito forte energético, né? Então, a passividade pode ser mais fácil a ser dada, mas não quer dizer que você vai dar passividade em todo lugar. Não é comum. Não é comum. Então, no passe, se alguém, né, descambar para a questão da passividade, a gente corta, né? Aí sim, você estava comentando a questão do toque, para que a gente corte, para que não dê passividade, porque não é momento, não há necessidade. Então, não é que vai acontecer com você, que chegou ali naquele dia para tomar um passe só. Mas às vezes acontece com algumas pessoas que já tem a mediunidade mais aflorada, né? Que já dá passividade, e naquele momento está tomando o passe e a questão energética começa a influenciar. Essa questão do passe tem também a questão a gente traz também o que acontece com muita frequência, é que algumas pessoas acham que o tratamento só acontece lá dentro do passe. Mas o tratamento começa antes. A palestra, o estudo é extremamente importante. Eu já vi pessoas chegar na casa espírita e dizer assim: que horas é o passe? O passe é às 18 horas. Isso é 16h30, 17, né? É o pessoal da recepção. Não, pode entrar, sentar, nós temos a palestra. Não quero palestra não, eu quero só tomar o passe. Não é assim, não rola. Não é aconselhável, né? Também. Não rola, porque o tratamento começa ali fora. É uma mudança de postura de cada um de nós frente aos problemas que a gente vivencia dia a dia. Então o passe ajuda? Muito. O passe vai resolver nossos problemas? Não. Vai fortalecer a gente, né? Sim, vai nos fortalecer, vai nos dar força, suporte energético para que nós possamos buscar saídas. E o tratamento começa lá fora. É tanto que as casas, elas têm mudado muito de postura com relação à questão das palestras do Evangelho, que é o carro-chefe. Que o Evangelho ele precisa ter visibilidade. O Evangelho não pode ser 15 minutos. O Evangelho tem que ser bem tratado, tem que ser bem difundido. Então, o tratamento começa lá fora, no momento da
no momento da palestra. Então, bem observado, que a gente possa entrar e conseguir tomar todos esses cuidados, esses né? cuidados, Prestar né? atenção a isso. Para que a gente não pule etapas. Porque como analgésico, a gente não vai tomar um analgésico sem água. Vamos supor que a palestra seja água. E é importante. Porque o passo, como a gente falou, vai fortalecer. Mas a palestra, o estudo, o evangelho vai nos transformar. Vai dar essa educação. Vai nos trazer essa consciência que a gente precisa, que muitas vezes está adormecida. E na palestra a gente desperta, nos estudos a gente desperta para a nossa consciência, porque a gente precisa mudar, porque a gente precisa fazer os hábitos que nós precisamos mudar, os hábitos que nós precisamos inserir na nossa vida. Então, se você precisa ou se você quer hoje estudar a doutrina espírita, conhecer a doutrina espírita, qual é a porta de entrada? A porta de entrada na doutrina espírita, para estudar, nós temos o ESD, né? Isso. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Né? Nós temos o que vai nos nortear dentro da doutrina espírita. Essa é a questão de estudos, né? Para que a gente conheça melhor a doutrina espírita, mergulhe nos ensinamentos, e não nós temos o ESD. A gente falou muito no atendimento fraterno, porque é a porta de entrada das dores, das dúvidas, dos direcionamentos que a gente tem de por que sofro, por que estou passando por isso. Então a gente procura atendimento fraterno. Na questão de estudos, de conhecimento, é interessante e é a porta de entrada, como você estava comentando, a questão do ESG. Pode ser os nossos próximos programas, o nosso tema? A gente pode falar sobre os estudos, né? A gente pode falar sobre o ESG, a gente pode falar sobre... Estudo e prática da mediunidade. Isso, a mediunidade ela atrai muito, porque a mediunidade ela está em quase todos nós, né? Assim, aflorada. Alguns estão adormecidos, mas outros estão bem aflorados. Então, às vezes, nós sentimos, nós vemos, nós ouvimos e não sabemos como lidar com isso. Pois é. Então, Ricardo, nós chegamos a mais um finalzinho. Mais um final, mais um programa. E a gente só tem a agradecer a vocês pela paciência, pela colaboração e que estejam sempre conosco. Mandem os questionamentos, né? Se eu não souber, eu vou lá. Nós vamos lá, abrimos os 5 livros e Kardec, junto com a espiritualidade, vai nos responder. Gente, é muito importante. Isso pode se tornar repetitivo, mas é muito importante vocês se inscreverem no canal Enigmas do Outro Mundo. É muito importante curtir e é muito importante compartilhar. Você vai estar ajudando ao canal, você vai estar nos ajudando, você vai estar divulgando a doutrina espírita para que mais pessoas possam entender e saber o que nós fazemos, nós espíritas. Então é muito importante se inscrever no canal. Agora, como nós estamos fazendo ao final do programa, vai ter música espírita que eleva, né, que faz aí uma sutilização no ambiente, no seu ambiente, que melhora o ambiente. Então, fique até o finalzinho da música, feche os olhos, curtam esse momento seu com você mesmo e com Deus. Muito obrigada por mais um programa. E eu sempre passo a bola para Ricardo finalizar com a prece, que eu gosto. Olha só, eu prefiro a prece feita por ela, mas tudo bem. Vamos mentalizar tudo de bom, todas as oportunidades que Deus nos dá, dia após dia, de sermos pessoas melhores. Vamos mentalizar o momento que estamos. Vamos mentalizar as dores que sentimos, os percalços que passamos e todos os ensinamentos, todo aprendizado que nós tiramos desses momentos, que são momentos únicos. São os momentos que estamos mais próximos da espiritualidade. São os momentos que nos abraçamos com Deus, são momentos que nos apegamos aos nossos familiares, aqueles que amamos. São momentos que olhamos para dentro de nós mesmos para entender que somos seres espirituais. Que tudo que temos aqui são mera situações materiais passageiras, que não levamos nada, o que levamos é o aprendizado, o que levamos é o conhecimento. E o que somos
é tudo que nós construímos no nosso caráter, no nosso ser divino que somos. Que assim seja. Que assim seja. Tem algo em mim que sabe que já te conheceu. Nos olhos teus, um tempo antigo renasceu. É como um sonho que volta devagar. Eu sinto que vim só pra te reencontrar. Não importa quantas vidas vão passar, sempre há um laço a nos conectar. Na memória da alma, um sinal de que o amor é mais que o tempo temporal. Te encontrar de novo, como se fosse a primeira vez. Mas meu coração lembra, mesmo sem porquês. Entre vidas, caminhos e destinos, o amor nos acha, mesmo em labirintos. Talvez fomos folhas no mesmo outono, ou estrelas que se cruzaram no abandono. Mas sempre voltamos como maré, como promessa antiga de fé. Te encontrar de novo, como se fosse a primeira vez. Mas meu coração lembra, mesmo sem porquês. Entre vidas, caminhos e destinos, o amor nos acha, mesmo em labirintos. Na reencarnação há uma dança, e cada reencontro é esperança de curar, de crescer, de amar, até um dia não mais precisar voltar. Te encontrar de novo, como se fosse a primeira vez. Mas meu coração lembra, mesmo sem porquês. Entre vidas, caminhos e destinos, o amor nos acha, mesmo em labirintos. Já encontrar de novo.